Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Glória a Deus! A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Você que ficou curioso aí para saber o que é que os jovens estão cantando, daqui a pouco a gente vai dar a tradução. Estar com vocês mais uma vez é uma bênção e gostaria de agradecer grandiosamente por sua audiência. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber a vocês neste espaço de conversa, louvor, adoração, descontração e também aprendizagem. Amém. A paz do Senhor também a todos vocês que estão aqui começando conosco mais um Espaço Jovem e gostaria só de relembrar que já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, o IEDP Live e Rede Brasil Oficial. E não deixa de aproveitar nesse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para que você não fique de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Também seria legal você dar aquela compartilhada, desse vídeo com seu grupo de jovens, com o grupo da família lá no WhatsApp e quem sabe com aquele amigo ou amiga para participar também dessa conversa de hoje que está imperdível. E desde já, nosso muito obrigada pelos comentários, pelas mensagens, pelo carinho e por sua participação conosco. Você também tem espaço para comentar o assunto da semana, para dar sugestões de temas e mandar aquele seu vídeo com um louvor de 15 segundinhos para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. Muito bem. Esta semana nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: paixão pelas almas. O que significa seguir o ID de Cristo? Anunciar o Evangelho, será que é uma opção? E como a missão de Cristo impacta vidas? Vamos conversar sobre este assunto hoje juntamente com uma família para lá de especial. Nós temos o privilégio hoje de ter uma família missionária e já queremos começar aqui apresentando o pastor, Pastor Moisés Bezerra. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Samek. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui no programa Espaço Jovem. Amém, a alegria é nossa. Um programa que é relativamente novo na grade da Rede Brasil de Comunicação e eu só acompanhava da África, E hoje nós estamos aqui com vocês. A alegria imensa, agradecer a Deus, ao nosso pastor, por essa oportunidade, essa rica oportunidade de estar aqui com vocês, com esses jovens aqui, lindos, E é uma alegria muito grande. Amém. Pastor, com certeza a alegria é nossa. E minha especialmente, que eu fico muito feliz quando os pastores vêm acompanhados com suas esposas, porque eu não fico aqui sozinha. A irmã Ezi também seja muito bem-vinda. É um prazer nosso receber a senhora. Paz do Senhor também para todos. Amém. E eu também estou muito feliz em estar aqui juntamente com os jovens da área 1232. Olha aí. E com vocês, para mim é um privilégio estarmos juntos. Privilégio nosso. Também tem a irmã Rebeca, que já está ali misturada com esses jovens que a gente vai apresentar ainda, que ela não conhece. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Amém. Muito bem. Nós temos também aqui um grupo de jovens, como o pastor falou, lá da área 12 e 32, que está sendo coordenada pelo evangelista José Marcos, Já queremos mandar a paz para todos os irmãos da área 12 e 32 e também aproveitar e mandar a paz para os irmãos da África, pastor? Amém. O senhor disse que lá acompanhava, O senhor não sabe, como a Rede Brasil tem sido de bênção, e principalmente nessa pandemia, nos ajudou muito. E os irmãos assistem, comentam e eu quero aproveitar para mandar a paz para os irmãos
lá da África do Sul, os irmãos de todas as congregações, da sede, Vanderbilt Park, Kennedy Street, Ramba Vangeli, os irmãos também de Palmerite, receba a nossa saudação. Eu tenho certeza que vocês estão alegres, vocês estão tão apegados à cultura, né, africana, e hoje vamos falar muito da África, que vai ser uma bênção. Amém. Amém. Temos aqui também os jovens, né? Como foi dito, da área 1232. Eu vou falar os nomes, vou pedir para vocês fazerem aí um sinal para quem está em casa. Nosso irmão Luan Sena no teclado, o irmão Felipe Marques, o irmão Lucas Araújo no violão, o nosso irmão Gabriel Rodrigo lá no carrom, a nossa irmã Lívia Vitória, Monique Nayara, Esther Vitória e também o nosso irmão Lucas no contrabaixo, né? Sejam bem-vindos também mais uma vez ao Espaço Jovem, né? Amém. Pastor, eu acho que quem está em casa está curioso para saber a tradução do corinho que foi cantado. Não sei se o senhor, a irmã Rebeca... Irmã Rebeca, é especialista aqui em passar pra Zulu. gente. Nossa, a irmã Rebeca. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. O corinho que eu cantei é em 2 idiomas. Começamos o Ake Kofana no Jesu, que é insulto, que diz que não há ninguém como Jesus. E a parte que eu cantei, Kamatla Holy Holy, isso significa que eu rodei, não encontrei, procurei e não encontrei ninguém como o meu Senhor, como Jesus. Amém. Glória a Que Deus. bênção. Nada melhor que começar o nosso programa com essa declaração. Amém. Amém? Pastor, dando início aqui à nossa conversa de hoje, o tema é paixão pelas almas. Como a pregação e o evangelismo são respostas ao mundo em que vivemos? E por que a obra missionária é tão importante? Irmão Samek, veja bem, nós precisamos analisar a importância da obra missionária a partir de 2 prismas principais. O primeiro, de atender o chamado de Jesus, não é? E o segundo, do cumprimento da palavra de Deus, que diz que haveria necessidade da evangelização mundial. Então, para nós que somos cristãos, é muito importante, né, atender um mandamento do Senhor Jesus. Isso gera um amor, isso gera um desejo de cumprir com este mandado. E quando o Senhor Deus, ele manda que haja evangelização, não é? Ele também cria uma necessidade no ser humano. E por isso que nós observamos em muitos lugares pessoas orando. Eu fico pensando no pastor presidente, e ele já partilhou isso conosco, os obreiros, a quantidade de telefonemas que ele recebe, de zaps, de pessoas que estão do outro lado do mundo. E a gente vê 2 necessidades, né? A necessidade das pessoas que querem conhecer Jesus, que isso é uma necessidade mais da igreja em evangelizar, mas também a de dar assistência a pessoas que aceitam Jesus através da Rede Brasil, ou que saem daqui para uma outra nação e quando chega lá não encontra um evangelho genuíno e aí fica clamando para a EADPE abrir um trabalho lá, um trabalho missionário. Então, a obra missionária ela é muito importante para o cumprimento desta palavra e deste ide que Jesus nos ortogou. Amém. Pastor, só pegando um ganchinho antes da gente partir para a próxima pergunta, falando sobre o evangelismo, essa ordem de Jesus é apenas reservada para os obreiros, para pregadores ou alcança todos os cristãos? Não, quando se fala de chamado, né, a gente tem pelo menos 2 principais, existem outros, mas existe o chamado universal e o chamado específico, melhor dizendo. Nem todos vão ter a oportunidade que nós estamos tendo, a minha família está tendo, eu, minha esposa Rebeca, de evangelizar a outras nações. Mas evangelizar aos seus familiares, evangelizar na escola, na faculdade. Há um chamado universal para a evangelização, não é? Existe o chamado específico, não é? Mas também existe esse chamado universal. Todos nós somos chamados para evangelizar. E devemos ter este amor. Não é? A Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. Aleluia. Então nós precisamos evangelizar, ganhar almas e fazer com que o reino de Deus se expanda não só em solo brasileiro, mas também em todo o mundo.
Glória a Deus. Amém. E pastor, irmã Ezi, a gente sabe que a mensagem, né, do Evangelho, ela continua necessária, ela continua importante nos dias de hoje também. Mas a mudança de contexto social, muitas vezes, ela requer que a igreja repense a forma de como alcançar mais pessoas para Cristo. Então, de que maneira é que Deus prepara, né? Como no caso de vocês, uma família, né, missionária para a atividade de pregar em um contexto social tão diferente como na África? Olha, veja bem, quanto à família da gente específica, foi muito interessante, porque o chamado para a África, apesar de nós termos uma promessa, não é? Eu tenho uma promessa desde de criança, e nós tivemos uma promessa específica para a África do Sul. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Garanhuns e quando terminou, eu fui acompanhando um grupo de uma cidade onde eu cooperava como pastor, presidente, como presbítero auxiliar. E chegamos lá, quando terminou o culto, uma irmã se pôs assim, um vaso ousado, né, como a gente gosta de dizer, se pôs na frente do ônibus e disse, olha, eu quero falar com o pregador da noite. Aí o motorista não era crente, até xingou assim umas palavras, não, uma mulher que parece estar sem juízo aqui, querendo morrer na frente do ônibus. Aí quando eu desci, ele disse, aí ela disse, não é só com o senhor, não, eu quero falar com a sua esposa também. Aí eu disse, vamos lá. Aí quando chegou, ela disse, olha, essas palavras que o senhor disse hoje, a mensagem que o senhor pregou hoje, não vai ficar na sua cidade onde o senhor mora, não vai ficar em Pernambuco e nem no Brasil. Porque Deus tem uma obra para o senhor fazer na África do Sul, assim, específico na África do Sul. Ezi abraçou mais essa mensagem, né? Porque eu sou mais de esperar. Se vai acontecer, né? A gente espera. Mas Ezi ela arrumava a casa ouvindo hinos africanos. Glória a Deus. Louvando a Deus. Foi sabendo falar como é? Suto? São 11. Meu Deus. São 16 entre oficiais e dialetos. Meu Deus do céu. Já chegou cantando lá. Sim, e o interessante é que eu já vivenciava tudo isso em sonhos, né? Eu sonhava dançando a cultura de lá, né? Cantando. E até um dia antes de o pastor mandar uma mensagem para ele, que a gente ia para lá, eu passei a noite todinha na África do Sul. É incrível. Acordei com as pernas doendo de tanto, assim, dançar com as irmãs, né? E eu acordava, ele dizia, Moisés, a gente tá onde? E ele dizia, dormindo. Eu disse, não, a gente tá na África do Sul. Que história. E engraçado é que tem muitos lugares hoje que nós vamos, hinos, né? Hoje mais não, que nós já conhecemos muitos dos hinos, mas hinos assim que ela dizia, ela se emocionava muito. Eu cantei esse hino. Em sonho. Glória a Deus. Eu estive nesse lugar aqui em sonho. E eu vivenciei um momento no ciclo de oração muito, assim, eu fiquei muito emocionada. Quando a gente tem um ciclo de oração de manhã em português e à noite em inglês. E pela manhã as irmãs cantam em Xangane também, que são a maioria moçambicanas. E ali cantando em Xangane, daqui a pouco eu parei assim. Elas começaram a cantar um hino em Xangane e eu sabia do hino. Imagine, eu cantar em Xangane. E eu comecei cantando e ouvindo e desceu uma graça no momento do louvor, que as irmãs choraram, não foi? Repetir o hino, porque lá eles adoram a Deus em espírito, alma e corpo. E nesse momento, elas repetiram, acho que repetiram umas 4, 5, 6 hinos, que lá repetem mesmo um hino quando estão louvando. Não é como nós, né? Que aqui a gente canta primeira estrofe, coro, terceira, acabou. Eles separam um trecho e repetem. Repete, várias você no vezes instante aprende. Então, eu vivenciei aquele momento, disse, meu Deus, e comecei, né, a falar em línguas estranhas, mas ninguém sabia o que eu sabia. Né? Que Deus já havia falado comigo em sonhos. E eu me emocionei muito. E depois eu falei para a igreja, para as irmãs, né? E foi glorioso. Então, houve um preparo, houve todo um preparo. E, assim, chegar numa cultura tão diferente como é a África do Sul, há um choque, né? Há um choque muito grande. Rebeca, por exemplo, ela se integrou com os adolescentes
E aí pronto. Hoje já o pai tem que dizer, calma, não é tanto assim. Tem que lembrar que não é africano, né? Um dia a gente vai ter que voltar para o Brasil. Muito bem, pastor, a gente está falando da África e ficamos sabendo, né, que temos aqui algumas fotos do trabalho lá na África do Sul. Isso. E a gente vai pedir para a produção estar passando e o senhor, irmã Ezi, irmã Rebeca, aí pode estar comentando também para os irmãos em casa conhecer um pouco deste maravilhoso trabalho. Vamos conferir? Pronto, isso aqui é o templo sede, né? Aqui, veja bem, era bom, interessante voltar a foto que... Isso aqui é num final do culto do domingo, eles ficam lá e a gente bateu essa foto, que eles são muito carinhosos. A próxima foto, por favor. Pronto, aqui é o discipulado. Mas no discipulado, Jesus salvando almas. Aleluia. Não é aquelas duas pessoas ali estão alegres porque foram pessoas que trouxeram, não é? Essas pessoas e esses dois jovens se entregaram para Jesus. Está havendo muita convenção de jovens no trabalho da Igreja Sede. Então, isso aí foi no discipulado, uma coisa muito interessante, que mesmo com essa pandemia, não é? O pastor nos autorizou a fazer um batismo e desceu as águas, o primeiro, que foi um batismo na sede e outro batismo em Vanderbilt Park. Ao todo, foram 49 pessoas que desceram as águas, mesmo com essa pandemia, não é? Isso aí é um culto de Santa Ceia na congregação sede, no trabalho, você vê assim, pela vestimenta, né? A gente pode observar que existem várias etnias ali, não é? Porque o africano, ele se expressa também com a cor da roupa. Então, a estampa de um vestido africano, muitas vezes você identifica se ele é zulo, se ele é moçambicano, se ele não é suto. É bem interessante essa pluralidade da cultura africana. Culto de Santa Ceia, ali, evangelista Augusto Félix, sempre estamos juntos, né? Evangelista Augusto Félix, evangelista Emanuel França, esse irmão que está ao lado do evangelista Emanuel França é o presbítero Carlos, ele dirige uma congregação que foi o seu pai que abriu, o pastor Roberval, ele dirige lá, e aquele que está traduzindo ali é o irmão William, filho do evangelista Alberto. Foi numa Santa Ceia. Pastor, o senhor falou traduzir, no caso, qual é essa necessidade de traduzir? Porque há várias... E principalmente a sede, não é? Porque o trabalho da sede, eu costumo dizer que é duas congregações em uma só. Porque nós temos uma grande quantidade de moçambicanos e angolanos. Então, e o trabalho é em inglês. Então, existem trabalhos que são unificados, inglês e português. Então, como o irmão Ezi disse, né, o ciclo de oração de manhã, língua portuguesa. Aí vem os angolanos e os moçambicanos. À noite, trabalho de língua inglesa. Aí o trabalho de língua inglesa, ele abrange... Porque hoje na sede nós estamos com 8 etnias, não é? Hoje nós temos lá nigerianos, zimbalbianos, malauianos e sem contar a miscigenação que acontece já dentro da África do Sul, né? Aquelas etnias, Zulu, Suto. Então, uma vez a gente contando, encontramos 8. Aí num culto só? Num culto só. Eu tive a experiência porque... O inglês é a língua que linka toda a África do Sul. Mas o sul-africano, ele, principalmente os mais jovens, no mínimo, ele sabe 2 idiomas, que é o que eles chamam de língua mãe, não é? Aquela da etnia que ele nasceu, mas o inglês para se comunicar com... E tem idiomas, por exemplo, Zulu e Suto, são idiomas que eles têm uma certa semelhança. Não é como se fosse português e espanhol. O senhor fala espanhol muito bem, não é? Então, a gente conversando com um argentino, se ele falar devagar e a gente falar devagar também, vai dar para se entender. Dá para entender alguma coisa. Não é? Dá para entender alguma coisa. E é assim que acontece lá. Então, nós temos aí, o ciclo de oração é 2 trabalhos, o culto de domingo é 2,
Então, quando se une, aí tem que ter a tradução. Português, mas o inglês que é para linkar toda a congregação. Só reforçando aí, pastor, aproveitando, né, a importância desse trabalho, porque ao mesmo tempo o senhor com sua família ali está alcançando várias nações. Várias nações. Em um culto só, várias nações estão sendo alcançadas. Alcançadas além disso, nós temos culturas assim muito diversificadas. Os nigerianos, por exemplo, não é? Eles têm uma forma de adoração diferente. Eles têm um respeito. O africano respeita o pastor ao extremo. É algo lindo. Mas o nigeriano, não é? O nigeriano, quando ele vê o pastor, ele chega ao ponto de ele se inclinar, não é? Como fazia os irmãos do Oriente, né? Do Velho Testamento. Forma de respeito. Quando vinha uma autoridade, eles se inclinam naquela forma de respeito. E tudo isso, o trabalho do Senhor, ele está evangelizando. Nós ganhamos uma família, pronto, essas duas jovens maiorzinhas aí, essa que está com uma tiara azul e a que está perto, elas são nigerianas. Feiva e... Helen e Feiva. Elas são nigerianas, né? A mãe dela também nigeriana. Se a gente fosse apontar aqui as etnias, não é? Essa pequenininha aí com a roupa marrom de bolinha, creme, é Suto, não é? Tem lá duas sul-africanas, mas são filhos de angolanos. Não é? Essas crianças todas aí falam Zulu, não é? Amém. Zulu. E aí eu tive uma experiência muito interessante lá, porque os sul-africanos mais velhos não tiveram oportunidade de estudar. Então, eles não sabem inglês. Isso. Então, chega uma pessoa assim, só sabe falar Zulu, aí não dá só para traduzir inglês e português. A gente já tem que implementar o Zulu da mensagem. Olha aí. Então, se chegar uma irmã, uma senhora já com seus 60 anos, de Suto, ela também não vai saber falar inglês. Então, eu tive a oportunidade na escola dominical, ter 4 tradutores. Meu Deus do céu. céu. Para atender pessoas que chegaram lá e que não sabiam falar inglês. Então, as irmãs lá, então é muito lindo, muito lindo. Temos outras fotos também. Estamos mais à frente. Olha, isso aí foi no culto. Aí é melhor você falar, filha. É uma foto sua, não é? Culto das Nações, não foi que tivemos lá? Havia a comemoração que o país, todo mundo se veste caracterizado. Por isso que eu estou ali caracterizada, porque na igreja as irmãs vão em peso. E em geral, né? O país, todo mundo se veste assim nesse dia. E O Heritage Day, né? Que Cada um representando a sua nação. A sua nação. Por isso que eu estou de verde e alguma coisa amarela. E mais tá de mais de africana. Brasil, né? Aí ela fez a média ali, né? Vou de africana, mais verde e amarela. Então, essa foto ela foi ao final de um culto das nações que tivemos lá o mês passado. Não sei se temos mais fotos. Aí. Olha aí, também ao final desse culto, olha, aquela menininha ali é Suto. Aí você vê, tá vendo? Ela tem toda uma característica diferente de uma Zulu. Se tivesse Zulu ali, aí teria mais couro, né, Rebeca? Mais couro, penas. Então, pela roupa, a gente dá para distinguir a etnia, né? Ela é nossa. Amém. Pronto, esse trabalho aí eu quero que os irmãos orem, porque esse é um local chamado Mountain City, que é um location, está iniciando ainda, e juntamente com o evangelista Alberto, a gente vai fazer uma visita e evangelizar ali, e nós ganhamos um terreno aí nesse local, para os irmãos orarem, para o Senhor Deus nos ajudar para ganharmos almas ali, implantar uma nova congregação aí. Já é um ambiente mais sofrido, né, pastor? Já é um ambiente mais sofrido. Quem está aí são mais estrangeiros, existem muitos moçambicanos. Existe algo na África do Sul que eles mesmos, assim, até as autoridades se envergonham, e que é a questão da xenofobia. Então, muitos deles
procuram locais mais afastados para se livrar dos ataques xenofóbicos que acontecem na cidade, né? O ataque xenofóbico, os sul-africanos, eles se juntam para perseguir estrangeiros. E aí entram nigerianos, moçambicanos, geralmente com nós, aqueles que são legais, pastores, eles não mexem muito. Mas teve um caso assim que a gente ficou muito tenso, porque na frente da igreja eles fizeram um protesto, não foi? Tocaram fogo, olha, foi um momento assim. E eles gritavam palavras de ordem e as palavras de ordem eram contra pessoas de outras nações, de outras etnias, né? E todo mundo sabendo lá a placa da igreja bem grande, né? Igreja Afro-Luso-Brasileira. Então mostrava que quem estava ali não eram... Mas com a igreja, graças a Deus... Graças a Deus. Fizeram o protesto na frente da igreja, jogaram pedras, quebraram vidraças de outras pessoas. Mas na igreja eles não mexeram. E a gente do lado de dentro orando, Deus nos Pastor, ajuda. A gente vai precisar ir rapidinho a um breve intervalo, mas no segundo bloco estaremos aqui continuando falando sobre a África do Sul. E é sobre que tem Temos vídeo. vídeos também para mostrar, né? Muito bem. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar também a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Muito bem, estamos conversando hoje sobre o tema Paixão pelas Almas. E conosco está a família de missionários, o pastor Moisés Bezerra, a irmã Ezi e também a jovem Rebeca Emily. Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Pastor, voltando ao tema do chamado, os jovens sempre ficam curiosos com relação ao chamado. Na juventude do senhor, da irmã Ezi, houve experiências que Deus permitiu vocês passar, que de certa forma foi encaminhando ou mostrando que lá na frente Deus teria um chamado específico? Ser obreiro para mim não foi uma opção, né? Porque eu nasci no lar evangélico e houve um milagre muito grande comigo ainda no ventre da minha mãe. Minha mãe teve rubéola e naquela época era muito grave, uma mulher grávida com rubéola, a criança nascia com uma formação fetal e como era bem no início, alguns médicos até aconselharam ela a tomar determinada medicação para perder a criança, né, para forçar um aborto. E quando meus pais crentes, né, isso era fora de cogitação. E principalmente Deus falou para minha mãe, não faça isso, porque quem está aí no seu ventre vai ser um ministro do Evangelho e pregará para outras nações. Aleluia. Então eu nasci, ouvindo mamãe contando sempre isso. Com 7 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Ciclo de oração infantil, eu sempre gosto de dizer e apoiar aos pais incentivarem os seus filhos tomarem a decisão de seguir a Cristo. Né? Eu acho que o pai cristão, a mãe cristã, deve ter isso em mente. Vai ter um momento que ele vai chamar o seu filho, fazer o convite para ele se decidir.
mas eu não tive essa oportunidade, porque Jesus chegou primeiro. Jesus me aceitou primeiro, né? E eu fui batizado com o Espírito Santo, e quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus usou uma irmã, a vice-dirigente do ciclo de oração, e disse, olha, eu estou lhe dando um presente que muitos desejam e alguns nunca terão. E ele se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Porque este presente lhe será muito útil para a obra que eu tenho para realizar na sua vida. E aí o tempo vai passando e o Senhor Deus, não é? Sempre lembrava, sempre confirmava. E quando jovem, conheci a irmã Ezi, não é? Demonstrava esse desejo já de pregar em outras nações, e a África era o foco dela, não é? Eu dizia, meu Deus do céu, mas ela sempre pensou, era Deus já. Quando eu falava, vamos estudar um novo idioma, porque eu tinha uma preocupação muito grande, isso depois de ministro, de dizer que tinha uma chamada missionária. Porque a nossa igreja é uma igreja missionária, o pastor é um pastor missionário. E há um peso muito grande para um ministro abrir a boca e dizer que tem chamada missionária. E se não for, eu tinha muito receio a isso. E às vezes isso até me fazia mal, assim, porque eu não tinha, mesmo tendo a promessa que ia pregar em outras nações, mesmo aquela palavra específica de África do Sul que Deus havia me falado, eu não sentia assim aquela chama que os missionários dizem que sente, e que eu sinto hoje. E eu ficava até incomodado com isso, dizendo, meu Deus do céu, como é que tu me prometeste? E quando eu conversava com os amigos, hoje alguns já estão na missão, e eles diziam, olha, quando fala em missão parece que meu coração vai explodir. E o meu desejo de fazer a obra missionária era o mesmo de sair na evangelização no domingo à tarde. Entendeu? Eu gostava muito, os meninos que estão aqui sabem disso, eu coordenei eles por quase 6 anos, não é? Era difícil um mês para a gente não ter cruzada, não é? Eu sempre tive muito amor por ganhar almas. Saía a campo, tinha aqueles cultos que a gente fazia no meio, não é? Os cultos públicos, todo mês a gente escolhia um domingo, ia para a rua, e eu sempre estava lá cantando. Eu tinha mais assim, essa coisa que até um dia terminou o centenário, aí o pastor ligou para mim e disse, irmão Moisés, o senhor quer conhecer a obra missionária na Argentina? Aí disse, pastor, é um sonho, né? É um sonho e principalmente a Argentina, que é a maior obra missionária que nós temos. E aí fui. Aí quando chegamos lá, aí acendeu a chama. A chama acendeu. Aí a chama acendeu. Aí aquilo que eu não, assim, dava tempo, né? Dizia, não, se vai acontecer, vai acontecer. Passou a ser agora uma expectativa. Toda vez que o pastor mandava uma mensagem no WhatsApp, eu dizia, será que é agora? Quando abriu um e-mail, será que é agora? Começou o desejo aumentando a cada dia, e não tinha isso não, comigo, porque é uma coisa que aconteceu muito assim. Tem pessoas que têm um chamado para uma nação específica, né? E diz, olha, eu orava pelo Peru desde criança. Eu fiquei num entusiasmo tão grande pela obra missionária que eu dizia, o que vier, eu vou para onde o pastor me mandar, né? eu quero cumprir esse meu chamado. Aí acendeu a chama, entendeu? Da obra missionária ali. Então eu tive essas experiências desde criança que me apontava e dizia assim, olha, não é muito uma opção. Eu tive a oportunidade de ser professor. Eu ensinei o ensino fundamental, médio e no ensino superior. E às vezes eu ficava triste na sala de aula. Às vezes eu resolvia uma questão de química e os alunos, professor, como é uma coisa dessa e tal, ficava... E às vezes eu ia para o fundo da sala de aula e Deus dizia assim, eu não te quero aí. Não é isso que eu tenho preparado para você. Então, nunca foi uma opção. Ser obreiro, ser missionário, não foi uma opção. Foi um chamado realmente de Deus. Paulo diz, né? Me imposta essa responsabilidade. Aleluia.
Amém. E aí, ainda falando de experiência, irmã Ezi, será que a senhora, a irmã Rebeca também, o senhor também, pastor, esse primeiro impacto na África do Sul, será que vocês podem contar pra gente, ou as primeiras experiências que vocês passaram lá, ou alguma que foi muito marcante, que marcou muito? Para mim, uma das maiores experiências foi o momento que eu cheguei lá. E as irmãs lá preparam uma recepção para você, calorosa, não é? E eu cheguei lá, meio espantada ainda, quando eu vi as irmãs bem alegres, elas costumam usar esse tecido aqui que eu estou usando. A senhora veio temática hoje. Vim com a saia africana e essa saia ela é feita com uma capulana, que é um tecido usado... Muito tradicional em Moçambique, tradicional, né? Pelos moçambicanos. Então, quando chega uma esposa de pastor, então elas preparam um tecido desse, não é? E vem ali com muito amor, vem dançando e botam você ali no meio, né? E envolve você com a capulana. Também na cabeça, o meu escorregou por conta do cabelo, mas elas colocam e você fica já caracterizada ali. E é uma recepção. E ali eu me emocionei muito quando eu cheguei lá a primeira vez. Pois aí eles podem dizer, não, eu não sabia o espaço. Quem disse? Eu já sonhava com o espaço. Então, já entrei, né, no espaço com as irmãs. E foi um momento muito especial para mim. Até hoje ficou marcado. É uma das experiências. Porque a senhora vinha sonhando. Foi o meu primeiro, tipo assim, uma confirmação de Deus na minha vida. Amém. Muito bem. Pastor, ainda falando de África, nós temos aqui uns vídeos e nós vamos pedir para a produção estar mostrando e à medida que os vídeos forem passando, o senhor, irmã Ezi, irmã Rebeca, aí pode estar também comentando para os irmãos que estão em casa. Vamos conferir? Isso é um domingo pela manhã. São animados, né, pastor? Só aqui. Isso é um momento que ele chama welcome, né? Foi apresentado às pessoas e aí eles cantam, aí você vê as pessoas se levantando e tocando já estava na pandemia, aí você vê alguns de máscara e só se tocando assim, né? Porque o comum é eles se abraçarem, né? É um momento de abraços, de recepção àquele visitante. É um momento muito, muito lindo no culto. Você vê a igreja meio vazia por conta da pandemia. As crianças empolgadas aí. Quem está cantando aí é a irmã Lourdes, né? Ela é filha do evangelista Alberto. Você vê que a dança é algo, né? Foi uma visita que nós fomos fazer. Essa irmã que está no meio aí, ela contraiu câncer, não é? E a gente irmã é dirigente de ciclo de oração. A outra irmã é a dirigente de ciclo de oração, irmã Dulce. Esse é um hino, nós estamos cantando aí Xangane, não é? É um idioma que ele é falado em Maputo, mas algumas regiões fronteiriças da África do Sul e Moçambique fala Xangane. É uma das 11 línguas oficiais da África do Sul. Glória a Deus. O Xangane. Irmã Ezi está cantando Xangane muito bem, viu, irmã Ezi? Tem esse hino aí é do Mala-Mala, seria a harpa cristã, não é, dos moçambicanos. Aí nesse Mala-Mala tem hinos em português, em Xangane, é uma mistura bem característica. Esse hino em português é Ele só, dá para perceber, né? E a letra é uma versão da nossa A harpa. música é muito presente, né, pastor, na cultura africana e também no culto africano, né? A gente percebe que
eles servem a Deus, adoram a Deus, expressam o seu agradecimento a Deus, principalmente através da música, né? Se a gente não fazer um sinal para os músicos, eles não param. Eles não param. Eles se empolgam. Eles se empolgam, eles cantam 2. Geralmente, aqui a gente canta 3 hinos. Geralmente lá é 5, 6 antes do culto, né? Deus. Mas quando a gente tem que fazer um sinal, porque se não fazer Se um deixar, sinal, ele passa eles, o culto todinho eles vão cantando. adorando, cantando e a graça de Deus desce. Amém. E eles continuam cantando, né? Algo muito marcante. Assim, eu estava no início da minha chegada, eu cheguei em novembro, aí teve o dia 31. Aí juntou todas as congregações na sede para o culto de vigília de Ano Novo. E quando a gente fez aquela oração, não é? E aqui geralmente as pessoas já começam a se cumprimentar depois da oração. Aí quando fez a oração, eles começaram cantando. Aí eu deixei, disse, deixa eu ver aí, até onde eles vão, né? Até onde eles vão, eles foram cantando, aí deu 1h da manhã, e eles cantando, e deu 1h30, e eles cantando. Aí o evangelista Manuel François olhou para mim assim e disse, olha, se não parar, vai amanhecer o dia. Agora é uma adoração tão linda, é uma harmonia, que é uma coisa impressionante. Como eles dividem as vozes. Eu não sou músico, mas assim, como eu já fiz umas notas no teclado, a gente consegue observar, o senhor que é músico sabe disso, a gente percebe o arpejo, né, das quatro notas principais e vozes saindo assim, colocando notas dissonante, notas diminuta, isso na voz. Isso sem ensaio, né, pastor? Sem ensaio, Forma isso natural. naturalmente sai no meio da congregação. É algo lindo. E aí, quando o hino bem cantado, né, parece que a gente tem uma adoração maior. Parece que Deus desce assim, a gente sobe e a graça do Senhor desce. É uma coisa muito linda. O louvor africano, né? Glória a Deus. Pastor, a gente vai aproveitar, já que estamos falando de louvor, nós vamos ouvir os jovens também cantando ao Senhor. Amém? Nesse momento, você que está em casa, se conhece o louvor, está convidado a adorar a Deus juntamente conosco. Ao mesmo tempo vivendo no meio de um imenso mar.
porto seguro pra meu barco eu ancorar. Meu amigo, meu protetor. Farol no mar, que me guia ao lugar onde eu quero chegar. E o lugar que eu quero estar é perto de ti, Senhor. E o lugar que eu quero estar é perto de ti, Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E a gente estava conversando aqui, né, antes do louvor e mostrando alguns vídeos. E, Rebeca, acho que como jovem, a gente está no Espaço Jovem. Como jovem, tu pode contar pra gente uma experiência que te marcou também na África do Sul? Eu não estava muito animada para ir, eu vou confessar. Eu não estava assim. Muito tão diferente, animada. né? Foi muito diferente. Eu estava pensando em deixar minha família e tudo mais, Os amigos. os amigos. Eu estava bem apegada Eu lá. sei o que é isso. Olha. E eu disse, meu Deus, eu vou fazer o que na África? Que eu não estava animada para ir. Eu chamei minha amiga, eu disse, amiga, eu vou embora. Eu quebrei até um protocolo, eu disse, amiga, eu vou embora. Ela chorou. Foi muitas coisas que aconteceram. E eu não estava sentindo a chamada. E aí eu estava num encerramento de um culto de jovens que teve lá. E o pastor Samek estava pregando. Eita. E ele, Deus usou ele. Isso e não foi disse- combinado. Olha E aí. ele disse que eu ia experimentar coisas que eu nunca vi na minha vida. E que eu iria passar por uma mudança. Não para mim em si, mas para todos os jovens. E eu já posso E eu- perceber nos seus olhos que foi onde acendeu sua chama também. Foi. E aí eu chorei muito, não parei de chorar até o fim do culto. E aí, quando eu cheguei em casa, já estava meio diferente, já estava arrumando as malas já um pouco feliz. E aí quando eu cheguei lá, as meninas me conhecem aqui, sabem que eu sou uma pessoa que sou muito de fazer amizade muito rápido. E lá eu não pude fazer isso. Por quê? Lá eles têm uma cultura de... eu não posso... eu sou uma crente, eu não posso chegar perto da filha do pastor, porque isso é uma falta de respeito. Eu tenho que chegar lá só se ela me chamar. E eu não estava acostumada com isso. Eu estava acostumada com outras pessoas chegar pra mim. E aí eu sofri muito. Um dia a irmã me chamou e disse, você tem que dançar e você tem que falar com elas. Eu disse, mas irmã, eu tô tão acostumada com outras pessoas virem conversar comigo. Eu não sou de ir. E aí eu lembro que uma menina, ela chegou perto de mim e ela começou a conversar. E quando as outras viram que ela estava conversando comigo, aí vieram todas elas. Mas eu sofri de eu sentar em um banco e todas as meninas que chegarem pulavam pro outro. E eu ficava sozinha, porque eu tinha que chamar. E eu Porque sou uma eles pessoa... entendiam que, como ela era filha do pastor, se elas chegassem a ela, estava como faltando com respeito, né? Olha aí. Elas queriam que ela chamasse. Então, isso acontece não só com... Se você chega num africano e não se dirige a ele não se dirige a você. Ele para, fica olhando para você. Mas isso aí é por respeito. Por né? respeito, entendeu? Por respeito. Ele espera, é como que a gente autorizar eles falar com a gente. Entendeu? Isso porque se você não A dificuldade é quando a gente não sabe disso. sabe Exatamente. disso. E eu não Um tinha choque como me cultural. comunicar. Eu Choque sou muito de cultural muito falar, grande. quem me conhece sabe, eu falo pelos cotovelos até demais. E aí eu não tinha como me comunicar, porque eu não sabia falar inglês. Aí eu ficava Ainda tinha essa. gaguejando, Essa eu barreira. não conseguia, as palavras faltavam, eu não conseguia falar. Isso me prendeu muito. E eu cheguei no quarto uma vez, eu chorei muito, disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Que eu não consigo falar com ninguém, tô me sentindo uma muda. E eu fui ler a Bíblia e tinha um versículo que dizia que eu te coloquei e aquilo confirmou pra mim, que era pra eu estar lá. E naquele dia, à noite, era um culto de doutrina. Aí faltou energia, eu disse, eu vou dançar agora, porque não tem luz. Aí eu fui, quando voltou a energia, tava eu lá no meio, as meninas olharam assim pra mim. Espantaram todas. Eu disse, meu pai também não tá aqui, ele tá ajeitando o gerador, então é agora que eu vou. Quando voltou a luz, os irmãos assim espantados comigo, porque eu tava dançando. Daí eu já entrei nos adolescentes, já comecei a dançar daquele dia, já comecei a participar dos ensaios e tudo mais.
teve o choque do idioma também. E depois eu aprendi a falar inglês, graças a Deus. E agora eu tenho muitos amigos lá. Chegava chorando, vinha do ensaio chorando, porque tinha aqueles... Né, tem alguns idiomas, e sobretudo o nossa, né, que ele tem muito estralo, eles emitem som com a garganta, com a bochecha. E aí os hinos rápidos, e ela chegava, eu não consigo aprender, eu não consigo aprender. Vai aprender. Foi um momento muito difícil para ela, mas graças a Deus. Amém. Eu lembro, era um hino que estralava até, e eu chorei tanto, eu disse, meu Deus, e hoje em dia, ego kalene wangara. Agora eu sei, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Maravilhoso. O desafio é também para os filhos, né? O senhor sabe que é filho de missionário, é missionário. Como é ser filho de missionário, o desafio que é ter que renunciar à família, os amigos, ter que passar aniversário sozinho. A viagem Natal. Foi no dia do meu aniversário. E foi muito interessante o jeito que meu pai atendeu o telefone. O pastor Elton ligou e disse... Tem alguma coisa no dia 25 de outubro? Ele, não, pastor, não tem nada. E eu assim, meu Deus, meu aniversário. Meu desejo era viajar. Meu desejo era estar na África do Sul. Aí eu não me apercebi que era o aniversário dela. Aí o pastor disse, pode ser no dia 25, tem alguma coisa? Eu disse, não, pastor, pode ser no dia 25. Aí combinou, disse, vai ficar marcado para a tua vida. Então, parabéns no avião. Mas graças a Deus, pastor, que o Senhor, Ele trabalha, né? Amém. E Ele coloca também em nossos corações, né? A chama da chamada que primeiramente foi para os pais, mas termina alcançando também os filhos, né? E hoje eu vejo Rebeca muito útil no trabalho lá. Ela rege as crianças, não é? Ela ajuda no ciclo de oração e nos ajuda assim muito com o Zulo, né? Ezi ela já engatinha no Zulo ali, as crianças com Ezi, ela já ensina muita coisa, porque a melhor coisa do mundo é aprender idioma com criança, porque a criança não tem vergonha de nos corrigir. Então, quando a gente fala alguma coisa errada, aí ela diz na hora. Então, olha, a conversa está muito boa, eu tenho certeza que Deus está falando com você também. Quem sabe essa é a noite que Ele reservou para acender a chama do seu coração também. Amém, nós cremos nisso. Então você fica aí, que a gente vai para um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com muito mais experiências da parte de Deus. Amém? Aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Vuma, vuma, o Sindicê. Vuma, 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 o Sindicê. Kaya eka ezuini kunesin chebiso. Vuma, vuma, o Sindicê. Kaya eka ezuini kunesin chebiso. Vuma, vuma, o Sindicê. Glória a Deus! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Compartilhe aí com seus amigos e familiares para que todo mundo seja edificado através da nossa programação. Amém. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Paixão pelas Almas. E conosco está a família de missionários, o pastor Moisés Bezerra, a irmã Ezi Soares e a sua filha Rebeca. E nós vamos dar aqui prosseguimento à conversa, mas antes a gente precisa de tradução de novo, minha gente. Rebeca, o que quer dizer esse corinho? Fica sempre em frente, em caminho ao céu. Nós te adoramos, Senhor, nos céus e na terra. Glória a Deus. Você veja que os hinos africanos eles sempre falam de adoração, né? De céu, de chegar nos céus. Sempre são direcionados a Deus, né? A Deus e a adoração. É lindo isso nas letras africanas.
Amém. Irmã Ezi, a gente queria aproveitar para falar, o senhor falou em adoração, a gente vai para oração. Termina com som também? A importância, né, da oração para uma obra missionária. Como é que o ciclo da oração ele tem sido de bênção também, né, na obra missionária? Vocês veem alguma bênção, algum retorno da oração da igreja pela obra? A oração é algo importante na vida do crente. Amém. Sem a oração, não chegamos a lugar nenhum. E lá, o ciclo de oração é uma bênção. Amém. E as irmãs sempre oram em sua língua, que elas se sentem à vontade. Amém. E outro dia, eu sozinha pensando na oração, né? As irmãs olhei assim, me levantei um pouquinho. Uma falava em uma língua, orando. Que ela só ora na língua dela. Olhava para o outro lado, outra língua, outra língua, outra língua, várias línguas, né? O culo-culo, que é Deus, né? Falava o culo-culo, outra chamava... Zulo, né? Outra chamava outro nome. Chiquebo, em Xangã. Chiquebo. E eu lá, Jesus. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como tu és poderoso, né? Eu não estou entendendo a oração de ninguém. Mas tu conhece todas as orações. Sabe o que cada uma irmã está te pedindo. E o ciclo de oração lá é um momento muito importante para nós. As irmãs gostam de orar. Uma oração, para você ter uma ideia, levantamos a igreja e vamos fazer uma oração para Jesus pelos enfermos. Essa oração não chega a menos de 10 minutos, não. Eles oram, mas oram com aquela força que a gente diz, meu Deus. Todas as orações aqui no Brasil lá, é tão rápido, né? Eles oram, as orações são longas. São longas. Orar para terminar o trabalho. Então você dá a oportunidade, uma oração de 5, 6 minutos. Orar pelos enfermos. Então eles começam apresentando as pessoas, os enfermos. Todas as orações lá são orações longas, que aí quando você começa a orar, né, a graça de Deus desce. Glória a Deus. É algo fantástico. E essa questão que Ezi diz dos vários idiomas, não é? Eles sabem falar inglês, mas cada um prefere orar. Nossa, o senhor que é bilíngue, né, pelo menos até onde eu sei, né, a gente se sente melhor orando no nosso idioma. Né? Por mais que saiba orar, o senhor que praticamente foi alfabetizado em espanhol, não sei em que idioma o senhor ora, mas... Hoje dá uma misturada, pastor, porque às vezes eu estou falando português, espanhol e... Mas é algo assim bem interessante. E eles fazem isso. A dirigente, ela dirige em português, mas na hora que vai orar, ora em Xangane. Não é a da noite, que está sendo irmã Ezi. Mas se você chama alguém para orar, aí ela vem e quando vai orar, aí ora no seu idioma, seja Zulo, seja Suto. Isso é muito lindo. E é interessante que a irmã Ezi diz, porque a gente fica dizendo assim, meu Deus, essa gama de idiomas e tu não precisa de intérpretes. Tu conhece tudo, sabe tudo e atende todas as nossas orações. Aleluia. Então, cada uma se sente bem com a sua língua. Eu mesmo começo orando em inglês, né, no ciclo de oração. Quando eu vejo, já estou falando em português. Então, por aí a gente vê que elas se sentem à vontade e adoram, oram, é bem diferente. A gente pode pensar, não, a cultura é diferente, as irmãs dançam, mas a oração deles são uma oração fervorosa. Glória a Deus. Muito importante o momento da oração. Eu já tinha ouvido antes que a senhora gosta muito de trabalhar com crianças. Eu escutei até que aqui no Brasil, eu não sei dizer em que local, mas que a senhora costumava fazer bolos, tinha um trabalho infantil que não era muito bem cooperado, né? Não iam muitas pessoas. E eu soube que a senhora fazia uns bolos para atrair as crianças para a igreja, que tinha lá o culto, e depois tinha o lanche. Então, qual é a importância de um trabalho infantil numa obra missionária? Como já foi falado aqui bem antes, que não importa, assim, para você fazer missões,
não é obrigado ser fora. Pois eu já fazia missões há alguns anos atrás, quando o pastor, ele convocou meu esposo, né? E fomos tomar conta de um vilarejo. Um distritozinho, né? Um vilarejo aqui, antes de Belo Jardim. E ali, Jesus nos salvou imediato quando nós chegamos. Pagamos um precinho. Então... Como sempre, né? Tem que pagar o preço. Eu via que existia muita criança naquele lugar. E tudo necessitada. Então, o que eu pensei? Já que vamos usar a necessidade deles, e ali eu fazia um bolo, recheava. E não tinha demora, botava na cabeça o bolo recheado e subia para a igreja. Só que quando via o bolo, vinha tudo atrás de mim. E eu dizia, meu Deus, vão me derrubar agora. E eu, não, vamos, eu quero o bolo, vamos para a igreja. Era a estratégia do E céu. ali eu levava aquelas crianças todas para a igreja. Quando terminava, eu dava bolo a todas. E de tarde, eu pegava, isso há muitos anos atrás, viu, gente? Estamos falando de 26 anos atrás. Eu comprava uma caixinha de Zorro. Quem se lembra de Zorro? Eu lembro. Na minha época não existia. Ninguém sabe o que é Zorro. Ganhava na escola Ninguém sabe musical. aqui o que é Zorro. Sabe não. Zorro era tipo um pirulitinho sendo de doce de leite. Então, eu passava numa praça que existia e tinha vários adolescentes. E eu dizia, vamos para a igreja, adolescente. Só que eu sempre gostei de fazer amizade com eles e eu era professora também lá. Então, já eram meus alunos. Eu dizia, vamos para a igreja, me visitam, tem Zorro. Eles também eram adolescentes, mas também passavam na prova. Então, dizia, professora, a gente faz, vamos. Aí, iam tudinho ali, eu já abri uma classe de adolescente para ganhar um zorrinho, ou um batom garoto. E hoje, é os presbíteros de lá, dirigentes de ciclo de oração. Esse trabalho que você se refere, hoje nós temos o presbítero Adriano, não é, que coopera com o pastor Edivaldo lá em Belo Jardim, foi desse grupo de adolescentes. São vários presbíteros, diáconos, dirigentes de oração, foram todas essas crianças que foram ganhas com essa estratégia. E ela está usando uma estratégia parecida. Para a África do Sul, né? Que é o que estamos falando hoje. Então, eu estava na igreja assim pensando, porque às vezes o missionário, ele fica com suas solidões, né? Triste, né? Deixa meu filho aqui, sinto muita saudade. Então, eu olhando, vi umas crianças, de repente, olhando para mim assim, olhando e corria. Aí fui lá. Vamos para a igreja, né? Aí elas olharam, não me deram valor. Eu voltei para a igreja e quando eu estava de joelho, gente, entrou aquele grupo grande de crianças. Eu me alegrei tanto, me levantei, já me abraçaram. Foi aquela alegria. Auntie, que é tia, né? E foi bom porque eu aprendi logo a palavra auntie. Eu não me esqueço, eu estou aqui. Mas de vez em quando eu dormindo, escuto auntie, porque eles passam um dia inteiro na porta da igreja, me pedindo comida. E ali eu sempre sirvo alguma coisa para eles. E evangeliza, E eles moram na Black Street, que é uma rua, denominada Rua dos Negros, né? Antes do apartheid. Na realidade, o nome dessas ruas seriam Back Street, né? A rua de trás, em inglês. Só que na época do apartheid, aí para menosprezar, porque os negros só podiam andar nessa Back Street. Então aí eles chamavam Black Street, né? Para menosprezar os negros, que é a Rua dos Negros. E as ruas, o senhor conhece a África do Sul, são muito lindas. Uma vez eu postei no Instagram, quem vê as belas ruas da África do Sul não conhece as Back Streets. Porque as Back Streets hoje são verdadeiras favelas ali por trás daquelas ruas principais. E Ezi vai lá, entra. Então eu vou lá na Black Street, né? Chamo minhas criancinhas, que não vão deixar fazer nada a mim, né? Aí quando ela entra é uma festa. Aí quando ela sai aquele monte de criança acompanhando ela. A partir dessas crianças, muitas adolescentes que passaram ali já vieram através dessas crianças. Mães. As mães deles também. Tem umas que não aceitaram ainda, as mães. Mas já é um avanço, né? Já vão ao domingo e ali eu mando... Aprontam elas, né, Ezi? Bem a gente já observa o quê?
que elas aprontam as crianças e traz para deixar na igreja. Glória a Deus. A gente já diz, fique. Não, pastor, eu vou ficar, um dia eu venho. Mas já traz a criança para estar na igreja. E à noite, essas crianças são ouvintes fiéis. Elas não faltam ao culto, chega cedo Amém. e fica lá até terminar. Faça frio, faça calor, elas vêm. Agora descalça, mas não, que já encontraram uma mama-fu lá. Que eles chamam ela de mama-fu. Como me chamam. E eu tenho cuidado delas assim como Deus me dá condições. Amém. E as crianças terminam sendo portas para as famílias, né? Então, a gente já tem essa experiência E daqui o do futuro Brasil. também, né? Que o senhor citou aqui de crianças que vocês acompanharam aqui ainda no Brasil, que hoje o senhor falou que é presbítero. A gente poderia citar lá em Belo Jardim, irmão Adriano, nós temos Rudimar Diácono, nós temos o filho da irmã Maria, que é um outro presbítero. Tinha uma garotinha bem pequenininha assim, e ela era bem peralta, e ela dizia, eu quero ser, como era que ela dizia? Eu quero ser evangélica, mas ela era muito peraltinha, e a família dela dizia, tu não vai ser nada evangélica desse jeito, não é tu jogando bola, e menosprezava muito ela. Mas aí a gente acolheu e ela ganhou a família dela toda para Jesus. Hoje o esposo dela é um diácono da igreja. Não é? Ela ajuda e ela é a dirigente do ciclo de oração. Olha não é? A irmã Janaína, se estiver nos assistindo, coisa maravilhosa. Lá em Belo Jardim. Então a gente já tem essa experiência. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas criança, não é? Eu trago comigo na minha mente algo que foi o pastor Leôncio que me disse. Uma vez ele passou assim, e ele conhecia meu pai, ele disse, você é filho de Antônio, né? Eu disse, sim, senhor, pastor. Aí ele disse assim, como é que está lá o trabalho? Aí eu disse, está bem, pastor. Pensei, o pastor presidente perguntando, né? A humanidade fala ali naquele momento. É um momento de eu mostrar meu trabalho. Eu disse, não, pastor, o trabalho está bem, a gente já ganhou. Hoje a gente já tem lá 40 e tantas pessoas, sem contar a criança. Aí o pastor Leão olhou assim para mim e disse, da próxima vez que eu lhe perguntar, me dê o relatório com o número de crianças. Porque criança louva, adora Aleluia. E vai para o céu. E aí eu não esqueci mais. Então eu tenho e exige também ter esse cuidado especial com as crianças. Porque no futuro, as crianças, eles são... Eu não concordo quando diz a criança é a igreja do futuro, não. As crianças são a igreja do presente, mas são os obreiros, os trabalhadores da obra do futuro. Amém, pastor. E o senhor falando aí, pastor, eu lembro, né? Hoje nós temos vários obreiros na Argentina que, na época que o pastor Ailton foi enviado como missionário, eram crianças. E a irmã Judite fazia aquele trabalho de evangelismo, né? Muito parecido ao que nós temos aqui através do Projeto Samuel. Muitas das crianças iam para a igreja, às vezes por causa da comida, e a maioria delas hoje estão na igreja, são os presbíteros, eu conheci são os esses obreiros que estão lá evangelizando outras famílias. Que para o nativo já é mais fácil. Isso. Para o nativo já é mais fácil evangelizar. Glória a Deus. Muito bem, e hoje tivemos o privilégio de ouvir um pouco da história desses servos de Deus e aprender com suas experiências. Deus também nos chama a cumprir o seu ID. A evangelização requer urgência e o evangelho é a única resposta para o homem. Deus confiou este tesouro em nossas mãos. Não podemos guardá-lo, precisamos dividir. Amém. Fazer parte da família de Deus é um grande privilégio, que vem também com algumas responsabilidades. Todos aqueles que aceitaram e seguem a Jesus têm uma missão. Você foi chamado para ser uma voz na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, no seu estágio, no seu trabalho. Quem sabe até em outras nações, como foi o caso que nós ouvimos tanto aqui nessa noite. Isso aí. Tanto os que ficam como os que vão são importantes para proclamar o Evangelho de Cristo às nações. Onde houver uma vida sem Cristo, ali deveremos estar com a mensagem da salvação. E anunciar o Evangelho não é uma opção, é um mandamento. A gente vê isso em Marcos 16 e 15. Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, se você foi salvo e restaurado por Jesus, você é chamado para anunciar as boas novas do Evangelho.
Como igreja, nós fomos chamados para ser a voz de Deus na terra. Que possamos responder a esse chamado como fez o profeta Isaías, declarando: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E lembre que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e também com as mãos daqueles que contribuem. Você pode estar nesse momento também contribuindo com a obra missionária através da sua oração e através da sua contribuição. Pastor, infelizmente o tempo é curto para muitas experiências que os senhores têm, né? Queremos agradecer a Deus por esse privilégio aqui no Espaço Jovem. Agradecer ao nosso pastor presidente que tem disponibilizado. A gente sabe que esse período aí é uma correria para os missionários, são muitos assuntos que precisam resolver, tá? A questão familiar também. Mas ter o senhor aqui com a irmã Zia, a irmã Rebeca, é um privilégio e nós estamos agradecidos a Deus. Fique à vontade também para estar deixando aqui suas considerações. Irmão Samek, nós queremos agradecer a Deus mais uma vez, louvar o nosso bom Deus, agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de estarmos aqui no Espaço Jovem. Quero também me dirigir aos irmãos da África do Sul. Isso. Mandar uma saudação para eles, os meus familiares aqui, os irmãos da área 12, da área 32, que foi um presente tê-los hoje aqui conosco. E agradecer. O meu sentimento é um sentimento de gratidão a Deus pelo chamado. Eu me sinto não melhor do que os outros, mas eu me sinto agraciado por Deus, por estar fazendo a obra do Senhor e querer renovar o pedido de oração à Igreja do Senhor. Continue orando pela África do Sul. A África do Sul é um país muito difícil, tem um evangelho deturpado e cabe à Igreja do Senhor levar o verdadeiro evangelho. Então continue orando, continue contribuindo, que a sua oferta tem chegado além fronteira para fazer a obra do Senhor. Amém. Irmãzi? Eu quero deixar uma saudação para minhas duas irmãs, né, de sangue, Zeri e Zilfa, e também para toda a minha família, minha mãezinha querida, que com certeza está assistindo, também os irmãos da África do Sul. Um grande abraço, estou morrendo de saudade, de verdade, né? E para todos que nos assistem. Amém. Irmã Rebeca, queremos ouvir sua voz também. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade de estar aqui nesse programa. Agradecer ao irmão Samek, irmã Zenate, meus pais que me deram essa oportunidade de estar aqui. Ao pastor Ailton, a esposa dele e a sua família. Que Deus abençoe cada um. Minhas amigas da África do Sul, a Constância, a Eminência, que eu tô com muita saudade delas. Mandar uma saudação para minhas tias, meu irmão, minha cunhada e a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Samek, eu também queria agradecer ao senhor que nos ajudou tão bem na condução do programa. Senhor, sua esposa. A alegria é nossa. Muito bem. Pastor, sempre terminamos o programa fazendo uma oração, né? E já queremos aproveitar a oportunidade que temos do senhor aqui para o senhor estar orando por nós, pelos irmãos que estão em casa, os participantes aí que sempre são frequentes no Espaço Jovem. Tenho certeza que nesse momento temos jovens do outro lado que sentem um chamado de Deus. Deus já tem falado, Deus tem mostrado, tem confirmado, mas precisa daquela oração. Então fique à vontade para estar orando por nós. Deus, ele cumpre. Né? Amém. Quando Deus promete, ele cumpre. Glória a Deus. Eu sou um exemplo disso. Né? Há 25 anos atrás, eu estava no interior, numa vila pequena. Olhei. E Deus, quando Deus fala, ele trabalha para nós. Glória a Deus. Vamos orar então. Sim, sim. Pai amado, nós queremos te louvar, ó Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, Jesus, obrigado. pela oportunidade de estar neste canal de comunicação. Ó Pai querido, te louvamos pela Rede Brasil de Comunicação, te louvamos pela vida do nosso amado e estimado pastor presidente, por esta visão, Senhor, que tem tido. Ó Pai amado, também queremos te louvar pela vida deste casal que está à frente deste programa e queremos, Senhor, também te apresentar os teus filhos que estão nos assistindo nesta noite. Ó Pai querido, tu sabes a necessidade de cada um deles.
Ó Pai, quantos almejam, Senhor, fazer a Tua obra, pregar o Teu Evangelho. Ó Pai querido, coloca na sua mente que eles devem começar aqui, ó Pai, no Brasil, evangelizando na sua família, evangelizando na sua rua, na escola, na faculdade, e cumpre o chamado que Tu tem na vida de cada um deles. Senhor, faz cumprir aquilo que Tu falaste, os sonhos que Tu colocaste no coração dos Teus filhos. Pai amado, Te louvamos por esta equipe, ó Pai, a equipe do Espaço Jovem. Te agradecemos por tudo isso e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 E infelizmente o Espaço Jovem está chegando ao fim. Eu ficaria aqui mais algumas horas ouvindo as experiências maravilhosas que os senhores falaram aqui. Tenho certeza que como essas tem muitas outras, mas quem sabe, né, uma parte 2, assim, a gente fica orando e intercedendo por essa causa. Então nós agradecemos a você que ficou conosco até o finalzinho do programa e estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo Espaço Jovem. E a gente vai terminar agora cantando, amém? Com os jovens. Vamos terminar o programa louvando ao Senhor? Amém. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.